promotoras Valéria Campos e Beatriz Castro, vem perante Vossa Excelência denunciar Adriano Marcelo dos Santos, conhecido como Batatinha, por matar Júlio Ricardo Ferro dos Santos, ao cunhado dele. A gente vai a um breve esclarecimento que aconteceu no dia 26 de agosto de 2010, o réu Batatinha, sem qualquer chance de defesa, assassinou o Grog e dormia no Banco Itaú, próximo à Praça Batista Campos, com sua companheira Amanda Kelly. Ele se aproximou da vítima com o uso de uma faca, apenas disse: "Tu te lembra de mim?" e esfaqueou o pescoço do Grog. Logo depois levantou, limpou a faca calmamente e foi embora. A namorada da vítima, Amanda Kelly, que ficou aterrorizada, de repente, com o namorado dela, sangrando muito, se levantou e foi buscar ajuda. E conseguiu entrar em contato com um carro de polícia. Porém, quando o socorro chegou, a vítima já tinha falecido. Através do depoimento da Amanda Kelly, foram realizadas diligências e o Batatinha foi preso no mesmo dia que ele realizou o crime. Aí agora a gente vai voltar um pouco para entender por que o Batatinha matou o Grog. O Batatinha, ele era vigilante de carro na Batista Campos, inclusive tinha até sido preso algumas vezes pelo crime de furto. Ele furtava objetos dos carros. Ele teve um desentendimento com um outro trabalhador da praça chamado Merém. A vítima, o Grog, era muito amiga do Merém e resolveu tomar as dores do Grog, ferindo o réu, no nosso caso, com uma faca. Depois desse caso, o réu foi preso pelo motivo por furtar esses objetos dos carros e nesse período que ficou preso, ele ficou nesse tempo que ele ficou preso, ele ficou calculando como ele se vingaria do Grog. Tanto prova que ele foi solto em um dia e no dia seguinte ele assassinou o Grog. Inclusive, era de conhecimento na praça que ele já havia ameaçado, mandou avisar o Grog várias vezes que quando ele fosse solto, ele iria matar o Grog. Então, com face a essas evidências de que o réu e a vítima já tinham acontecido de crimes anteriores, que o réu já havia ameaçado a vítima, mandando avisar para ele que iria matá-lo, e que no dia que ele foi preso, ele confessou que tinha matado o réu, inclusive confessou como ele tinha se livrado da faca jogando no lavabo. Depois o réu ainda tentou voltar atrás, dizendo que ele não tinha falado isso, mas ele confessou, inclusive, a confissão que estava na Carol, vai passar para vocês também vão ver as fotos de como ficou o cadáver, o próprio que foi desferido. É importante acrescentar que a defesa ela vai tentar enganá-lo, dizendo que o Batatinha não matou o Grog, mas que fique claro que, diante da nossa principal evidência aqui, é a confissão dele, sim, o Batatinha matou o Grog. O que a gente procura aqui é justiça para a família do Grog e também que vocês tenham o mesmo objetivo que o nosso, que é dar uma punição para o Batatinha e alcançar a justiça. E a gente queria, por isso, pedir que o réu fosse acusado por homicídio qualificado, de acordo com o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º, motivo dolo e vingança, inciso 4, recurso que possibilitou a defesa da vítima. Obrigada. Passa a palavra para a defesa. Boa noite a todos presentes. Nós da defesa do réu Batatinha queremos defender a inocência do réu. Como a promotoria defendeu, Grog foi assassinado com uma facada no pescoço em frente ao Banco Itaú da Praça Batista Campos, enquanto estava no seu repouso noturno, por volta de 5 da manhã, ao lado de sua parceira, Amanda Kelly, que no caso é a única testemunha ocular. E, bom, aqui a promotoria afirmou que o Batatinha já tinha sido preso por algumas práticas de furto, e nós podemos perceber que no depoimento de Amanda Kelly, Grog também havia passagens pela polícia pela prática de crimes contra o patrimônio.
Bom, o que a promotoria falou de fato aconteceu. O Batatinha teve uma briga com o Merengue e cerca de uma semana depois, tomando as dores de Merengue, Grog atacou o Batatinha por trás, tentando matá-lo. Houve uma tentativa de homicídio qualificado com impossibilidade de defesa da vítima. No caso, Grog, então vítima, atacou o nosso cliente de forma injusta. Atacou, desferindo-lhe cerca de 6 facadas, nas costas, na cabeça e na mão direita, das quais, felizmente, não houve nenhuma sequela. Após isso, nosso cliente esteve preso pela prática de furto. A condenação. Sim, houve um registro de tal tentativa de homicídio. Batatinha registrou um BO, o BO de número 3, 2010, 004, 38, dígito 8, foi registrado de tentativa de homicídio qualificado. Outra coisa que nós podemos dizer, a Amanda Kelly afirma que viu uma pessoa a uma distância considerável. Ela afirma que viu uma pessoa de costas, cerca de 5 horas da manhã, ou seja, estava escuro, e a uma distância de no mínimo 2 vezes o tamanho da sala de audiência, na qual ela se encontrava no momento do depoimento. E de costas ela descreveu o autor do crime como sendo um rapaz moreno, porém mais alto e mais musculoso que Batatinha. Ela já tinha ouvido dizer que eles tinham tal desentendimento causado pelo Grog, que tentou matar meu cliente. Porém, outras provas, outros argumentos que nós temos, a arma nunca foi achada, a faca nunca foi achada em posse de Batatinha ou perto da cena do crime, de fato ela nunca foi encontrada. Outro argumento é que ninguém avistou Batatinha nas redondezas da Praça Batista Campos no horário do crime. Ele tinha ido à Praça Batista Campos falar com os amigos, mas por volta de 18h30 ele voltou para casa onde morava com a sua tia. E nunca foi avistado. Outra coisa. Batatinha afirma que Grog tinha vários inimigos, bebia muito e furava as pessoas. Afirma que ele morava nos Jurunas, mas estava corrido de lá. Fato que não me surpreende, devido às características. Sim. Para começar, nosso colega, ele começou falando que o Grog também tinha uma conduta duvidosa, que já tinha passado pela polícia. Só para lembrar, esse julgamento aqui é do Batatinha, o Grog já está morto. Temos que falar da conduta do Grog. O outro ponto, ele também falou que o Grog atacou o Batatinha em outra vez. Certo, atacou, mas ele atacou, o Batatinha não estava dormindo, o Batatinha estava andando na praça, inclusive outras pessoas, terceiros, interferiram e não deixaram que ele finalizasse. Se ele fosse matar ou não, não se sabe, mas teve interferência de terceiros e ele com 6 facadas não conseguiu matar. Será mesmo que ele queria matar? E ele não teve como dizer, não propiciou defesa. Não. Quem não propiciou foi o Batatinha, porque ele atacou o Grog, a vítima, quando ele estava dormindo. Isso sim é não propiciar defesa alguma. Outro ponto também que temos para destacar é que quando foi preso o Batatinha, ele tinha saído da prisão dia 25. Na madrugada do dia 26, ele matou o Grog e foi preso logo depois, demonstrando a sua conduta de tão criminosa que era, que tão logo saiu da prisão já cometeu outro delito. E foi preso e confessou. Gente, por que alguém que acabou de sair da prisão é preso, acusado de um crime muito mais grave do que furto, um crime de homicídio? E por que ele confessou? Se ele diz que ele sabia ler e escrever, ele diz que bateram
houve alguma reação na delegacia que o forçasse a assinar aquela confissão que ele mesmo fez. Naquele mesmo dia também teve uma reportagem em que ele apareceu falando que desferiu um golpe no pescoço, só que ele nega. Então já é uma segunda história que se tem de que ele confessou e ele novamente nega. Por que então ele confessou e depois ele veio a negar? Qual o motivo? Eles falam também que não teve ninguém que viu o Batatinha nas proximidades do crime, naquele horário. Não tem nenhuma testemunha ocular, a não ser a Amanda Kelly. Não tem como confirmar. Quem disse que ele voltou de 18h30 para casa dele foi o Batatinha. Ele pode dizer, eu voltei 18h30 para minha casa, mas quem pode provar que ele realmente voltou e que ele não estava por lá? 5 horas da manhã, o sol não está totalmente para clarear o dia, para clarear o espaço em que ele foi morto. O próprio foi morto. Como é que ela poderia ter, de fato, certeza, ver com clareza? Ela pode não ter visto. Ela depois pode ter falado que ele era um pouco mais forte, que ele era um pouco mais alto, mas naquele momento, 5 horas da manhã, não está totalmente claro. Não tem nada de uma visão perfeita. E o que mais mesmo nos intriga com a acusação é saber o porquê que o Batatinha ter confessado esse crime, se isso não foi ele quem cometeu. Poxa, se ele acabou de sair da prisão e ele foi preso novamente por um crime muito mais grave, por que ele confessou? Por que ele assinou, sendo que ele tinha sido, que ele era o executor da vítima? Que ele que desferiu o golpe, dando detalhes ainda, deu detalhes. Disse que ele desferiu o golpe e também disse que ele havia feito aquilo porque se ele não fizesse, o Grog iria matá-lo. Ele falou isso, ele deu detalhes. Então, por quê? Essa é a nossa grande dúvida, saber o porquê. Boa noite. Pois é, eu faço a mesma pergunta, na verdade, utilizando dos argumentos da promotoria, eu poderia perguntar como pode acusar o meu cliente sem nenhuma prova? Não há prova, a única testemunha que nós temos, na verdade, nem pode ser tida como testemunha informante, porque tem ligação com a vítima. E a única pessoa que estava lá não tinha condições, já que como foi visto aqui no depoimento dela, estava dormindo junto à vítima. Ela só ouviu uma frase que pode ter sido falada por qualquer pessoa. O Grog, como foi dito pelo meu cliente, e os antecedentes dele afirmam, ele tinha uma conduta não muito boa. Segundo meu cliente, ele vivia na praça bêbado, furava as pessoas. Então ele poderia ter muitos outros inimigos, ou melhor, muitos inimigos no caso, né? Não tem nada. E ela acordou no momento que viu a agressão, mas não viu quem agrediu. Não tinha possibilidade de ver no escuro ainda por volta das 5, 4h30. Teve acabado de acordar. Quando a gente acorda, como é que acorda? Sonolento, a vista ainda turva, não tem consciência, não tem como ver. E quando ela diz que pôde ver, ele já estava indo embora, no caso, o agressor, né? Não o meu cliente, que realmente estava em casa. E, como você disse, ele assinou uma confissão. Mas ele assinou sem ver. Você falou 7ª série, de fato. Mas a 7ª série, como podemos ver, alguns especialistas dizem, a pessoa não tem consciência, não tem grande capacidade de interpretação, entendeu? Então, pode, no momento coagido, sozinho, ele assinou. Presença de militares, presença do delegado, ele sozinho se sentiu coagido e assinou. Então, realmente não tem como acusar o meu cliente. Não tem prova alguma de que ele estava lá. Cadê a faca? Se houve realmente isso, cadê a faca? Ele não foi encontrada. E pode. Inclusive, acredito que seria o crime perfeito para um inimigo de Grog. Esperar no dia seguinte a saída de meu cliente da cadeia e chegar perto
da então vítima e proferir tais palavras: "Tu te lembras de mim?", simplesmente dar uma facada e ir embora. Seria o crime perfeito para qualquer inimigo de Grove que quisesse assassiná-lo, já que ele bebia muito e costumava furar as pessoas na área da Praça das Tecnologias. Posso falar mais uma coisa? Dada a falta de provas, do testemunho. Bom, como eles falaram, a gente pode comentar aqui que temos um laudo aqui que o Grove tinha bebido na noite. O que aconteceu? Como podemos dizer se ela não bebeu também a Mona Lisa? Outra coisa, e se tratando de uma via pública, em frente ao banco, porque vocês só têm a prova aí, dizem que tem a prova aí, uma faca, e acharam, por que não pegaram a filmagem do banco? E outra coisa, se trata de uma praça, todo mundo corre de 5 horas da manhã, por que só aquele viu? É isso que eu quero saber. Ok? Bom, dada a falta de provas, falta de testemunha, a gente tem que dar uma solução do caso. Batatinha tem que ser absolvido? Olha lá, muito legal. Esse caso, Batatinha é muito. Peraí. Aqui nós temos um crime que aconteceu bem aqui na Praça Batista Campos. Tem o Banco Itaú. Toda vez que eu vou nesse Banco Itaú, eu passo uma escada assim. Eu me lembro dessa cena aí. Esse processo, eu não tirei todas as cópias das fotografias, elas não estão coloridas, mas as fotografias de cima do crime, elas são incríveis, no sentido que você consegue reconstituir todos os passos do crime. Quando ele levanta e goteja, a altura das gotas, quando ele anda, quando ele senta na escadaria e quando ele cai. Então dá só pela mancha de sangue para reconstituir tudinho, muito bacana. Então aqui nós temos um flanelinha e um vendedor de coco. Tá? Eu toda vez que eu saio, de vez em quando eu saio da aula, eu paro ali e vou beber o coco. Eu lembro, cara, eu tô com Aí o pior é que eu não tomo água, eu peço para tirar o coco. Bem, então nós temos um flanelinha e um vendedor de coco. Eles tinham uma encrenca anterior porque eles já tinham brigado com faca, um já tinha esfaqueado o outro, tá? Como eles devem ter essas encrencas por aí? Mas o fato é que na noite do crime o flanelinha estava dormindo ali no papelão junto com a namorada dele, essa Amanda Kelly, e ela despertou com a voz assim: "Se lembra de mim?" E quando ela virou, já viu uma pessoa indo embora e ela reconhece no primeiro depoimento como sendo o Batatinha e depois o namorado se esvaindo em sangue. Tá? Se você olhar a fotografia, é um golpe desse, mas parece que aquele filme Kill Bill. Jorrou sangue para tudo